Só indo para o Brasil, nossos filhos terão futuro. Há uma situação de emergência a desenrolar-se na fronteira entre o Irã e o Paquistão. Os baluches, acossados pela repressão paquistanesa e o conflito curdo-iraniano, escolheram o Brasil. A repressão paquistanesa, o conflito curdo-iraniano, este é o epicentro do barril de pólvora mundial. A decisão de não herdar a instabilidade para a próxima geração foi o nosso julgamento no desespero. Quando o mundo inteiro calculava condições e benefícios, só o Brasil não exigiu condições. Eles transmitiram a tecnologia, contactaram a embaixada e deixaram-nos com estas palavras: é maior, que a decisão está nas vossas mãos. É menor, que é menor que. Esta frase tornou-se a confiança decisiva. Escolhemos a segurança em vez da independência. Escolhemos o futuro em vez da raiva. Para um povo a quem ninguém queria estender a mão, o Brasil estendeu as suas. O ponto final dessa resolução foi o Brasil. Afinal, por que razão este povo, cujo nome mal se encontra nos mapas mundiais, escolheu o Brasil? A verdade que o governo paquistanês tentou encobrir e que a imprensa mundial ignorou é finalmente revelada. Por favor, considere subscrever e deixar um Viva o Brasil humanitário na seção de comentários. A comovente história começa agora. Eu nasci no Baluchistão. Este nome pode ser desconhecido e isso é normal, pois não estamos marcados como um país em nenhum mapa mundial. Somos um povo que reside no território do Paquistão, mas não somos reconhecidos como cidadãos paquistaneses. Somos nós. O gás natural flui sob a nossa terra, jazem cobre e ouro, e o porto de Guadar é um ponto estratégico para o Oceano Índico. Ironia, as nossas aldeias não têm eletricidade. O governo central de Islamabad leva os nossos recursos, mas não construiu sequer uma escola decente para nós. Não há hospitais, nem estradas. O que existe é apenas o exército e postos de controlo. O meu pai costumava dizer: não somos cidadãos do Paquistão, somos uma colônia. Não demorou muito para eu entender essa frase. Aos 12 anos, o professor da escola da aldeia foi preso pelos militares por dar aulas em Baluchi. Usar a nossa língua em vez do urdu era um crime. O professor nunca mais voltou. Aos 15 anos, o meu primo desapareceu. Raptado pelo serviço de inteligência paquistanês, nunca mais houve notícias dele, nem sequer o corpo. Só na nossa aldeia, houve mais de 30 desaparecimentos semelhantes. A partir desse momento, pegamos em armas. Se o país não nos protege, teremos de nos proteger. A milícia foi formada, as montanhas tornaram-se a nossa base. O governo paquistanês chamava-nos terroristas, mas só queríamos viver. Os Estados Unidos ignoraram-nos, pois o Paquistão era seu aliado. Eles não podiam tocar no governo paquistanês, que ajudava a combater o Talibã. O massacre do nosso povo não era assunto deles. O mesmo se aplicava à imprensa ocidental. Eles reportavam sobre os curdos, mas silenciavam o Baluchistão. Éramos uma existência sem valor noticioso. O Tibete ou os uigures recebiam atenção internacional, mas éramos apenas um número nas estatísticas. 30 anos se passaram assim. A geração do meu pai pegou em armas, a minha geração pegou em armas, e agora era a vez do meu filho. Certa noite, o meu filho perguntou-me: pai, até quando viveremos assim? Eu não conseguia responder. O único legado para o meu filho eram armas e ódio. Esse fato encheu-me de vergonha. Que esperança poderia haver nesta terra onde a independência era impossível e a paz era impossível? Naquele momento, percebemos: tudo isso tinha de acabar na nossa geração. Não podíamos herdar esta desgraça aos nossos filhos, mas não sabíamos como. A independência era impossível. A autonomia dentro do Paquistão foi rejeitada. Que opção nos restava? Fugir? Para onde? Viver como refugiados, vagueando por outros países como mendigos? Somos pessoas capazes, com recursos, que podem aprender tecnologia e trabalhar. Não queríamos ser objeto de caridade. Render-se? Impossível. Render-se significava abandonar a nossa identidade, desistir da língua baluche, da nossa cultura e negar a nossa história. Isso era pior que a morte. Estávamos encurralados, mas algo estranho começou a acontecer. Do outro lado da fronteira, no Irã, o braço militar curdo-xiita rebelou-se novamente. A Síria estava um caos.
Todo o Médio Oriente se tornou um barril de pólvora e a guerra atingiu-nos, uma guerra que não queríamos, invadiu a nossa terra. A Guarda Revolucionária Iraniana transportava armas pela nossa região e os militares paquistaneses tentavam impedi-los. Tornámo-nos inimigos de ambos. Aldeias foram queimadas, crianças gritavam, mulheres choravam. Estávamos a pagar o preço por uma guerra que não era nossa. Ninguém nos protegia. Nessa altura, realizou-se um conselho da União Tribal. Os representantes das tribos reuniram-se. Os anciãos disseram: não podemos deixar esta terra guardada pelos nossos antepassados. Os jovens guerreiros rebateram: se proteger a terra significa enterrar os corpos dos nossos filhos, qual é o sentido? A discussão durou a noite toda, mas a conclusão foi clara. Esta instabilidade não podia continuar com os nossos filhos. Era necessária uma mudança radical. Mas qual? Ninguém sabia. Foi então que chegou a notícia da descoberta de um novo campo de petróleo na nossa terra. Pensamos: vão entrar forças externas novamente. Seremos explorados de novo. Seriam as empresas americanas, as chinesas, ou o governo paquistanês enviaria diretamente o exército? Acontece que vieram engenheiros brasileiros. Inicialmente rimos: Brasil? Que país é esse? Mal sabíamos o nome. Apenas que era um país vasto, mas com experiência em desenvolvimento social e recursos naturais. Que faria um país desses numa área tão perigosa, onde nem os EUA, a Rússia ou a China se aventuravam? Desconfiamos. Achamos que fugiriam rapidamente, que fariam as malas ao primeiro tiro. Mas eles eram diferentes. Técnicos de capacete e macacão de trabalho. Não eram soldados nem mercenários. Eram simplesmente pessoas que vinham trabalhar. A nossa milícia barrou-lhes o caminho. O que fazem aqui? O responsável brasileiro respondeu: viemos apoiar a tecnologia de desenvolvimento do campo petrolífero, não para o governo paquistanês, mas para cooperar convosco. Cooperar conosco? Ficamos perplexos. Até então, nenhuma força externa tinha falado em cooperar conosco. Todos assinavam contratos com o governo paquistanês e viam-nos como um obstáculo a ser eliminado. Tem a permissão do governo? Sim, mas não daremos um passo sem a vossa aprovação. Isto deixou-nos confusos. Tinham permissão do governo, mas pediam a nossa? Ninguém nos tinha perguntado a nossa opinião antes. O comandante da milícia perguntou: o que querem levar? O brasileiro abanou a cabeça. Não queremos levar, queremos deixar. Deixar a tecnologia, ensinar o método para que possam operar por conta própria. Não podíamos acreditar. Era uma abordagem que nunca tínhamos ouvido. Não saquear os recursos, mas deixar a tecnologia. Não nos excluir, mas educar-nos. Pensamos que era certamente uma fraude. Mas os dias passaram e eles não mudaram. Não tinham medo de nós armados. Não ameaçavam nem subornavam. Apenas trabalhavam em silêncio e começaram a ensinar os nossos jovens a usar o equipamento. Isto é equipamento de perfuração. Opera-se assim. As regras de segurança são estas. Devem ser seguidas. Os dados leem-se assim. Não é difícil. Pela primeira vez, os nossos jovens aprenderam algo além da arma. Aprenderam tecnologia, conhecimento, futuro. Os pais que assistiam à cena sentiam o peito apertar e as lágrimas a escorrer. Porque os nossos filhos usavam capacetes de engenharia, não armas. Tinham ferramentas nas mãos, não bombas. Isso era possível? Estávamos confusos. Que país era o Brasil, afinal? Por que nos tratava assim? Não queriam explorar, nem dominar. Apenas diziam para trabalhar em conjunto. A partir de então, surgiram perguntas estranhas no nosso íntimo. Como é o Brasil? Por que nos respeitam? Podemos viver assim também? E a pergunta mais importante: será que podemos ir para o Brasil? Quando o engenheiro brasileiro nos perguntou: gostariam de ir para o Brasil? Ficamos sem resposta. A pergunta abalou toda a nossa comunidade. Éramos traidores que abandonavam a terra dos antepassados ou uma escolha sábia pelo futuro dos nossos filhos? Mas não tivemos tempo de responder. O ruído de tiros veio da fronteira iraniana. A Guarda Revolucionária começou a reprimir os rebeldes curdos. Bloquearam a fronteira,
cortando todas as passagens. Postos de controlo foram instalados na estrada para a nossa aldeia. O governo paquistanês também agiu. Declarou o estado de emergência no Baluchistão e proibiu a entrada e saída de todos os estrangeiros. A intenção oficial era reforçar a segurança, mas, na verdade, queriam encurralar-nos e cortar o nosso contato com os engenheiros brasileiros. Eles perceberam que estávamos a começar a pensar diferente. O responsável da equipa técnica brasileira veio ter conosco. Chegou a ordem de retirada. O governo de Islamabad informou que não pode garantir a segurança. Ficamos vazios. Claro, é isso. Vão acabar por ir embora. Abandonam-nos quando fica perigoso. Afinal, foi só um negócio. Mas o responsável acrescentou: mas deixaremos o equipamento e vocês, que foram treinados, podem continuar a operar. O contrato estipula que o equipamento será entregue após o treinamento do pessoal local. Essa condição foi cumprida. Equipamento avaliado em milhões de reais foi deixado para trás. Não conseguíamos entender. Normalmente as empresas estrangeiras levam tudo, até o último parafuso, quando se retiram. Mas o Brasil disse que ia deixar o equipamento. O comandante da milícia perguntou: por que fariam isso? Não é uma perda? O responsável sorriu: não é uma perda. O vosso sucesso é o nosso sucesso. Isto é a verdadeira cooperação, não é? Nesse instante, algo se desmoronou. O muro de desconfiança que se acumulava nos nossos corações ruiu. Estas pessoas eram sinceras. Não era um negócio, era sinceridade. No dia em que os engenheiros brasileiros partiram, a nossa aldeia inteira saiu. As crianças acenavam, as mulheres choravam e os homens inclinavam a cabeça em silêncio. Percebemos então que tínhamos perdido não um parceiro tecnológico, mas um amigo. Naquela mesma noite, houve uma explosão na fronteira iraniana. Os rebeldes curdos atacaram um posto da Guarda Revolucionária. A retaliação começou. Bombardeamentos atingiram a nossa área. O salão de reuniões fora da aldeia desmoronou. Felizmente, não houve vítimas, mas o medo instalou-se. Estávamos a morrer numa guerra que não era nossa. O Irã, os curdos, o Paquistão, nenhum se importava com a nossa segurança. Foi convocada uma reunião de emergência do Conselho Tribal. O ancião mais velho disse: o meu avô viveu assim, o meu pai viveu assim, e nós teremos de viver assim. Mas um pai jovem rebateu: o nosso filho também terá de viver assim? O nosso neto terá de viver com uma arma, a fugir de bombardeamentos? O silêncio reinou. Ninguém podia responder, porque todos sabiam que o ciclo vicioso não ia acabar. Não podíamos mudar a situação com as nossas próprias forças. Alguém murmurou com cautela: lembram-se do que os brasileiros disseram? Eles disseram que tínhamos uma escolha. Escolher o quê? Escolher partir. Partir desta terra. A sala agitou-se. Gritos de traidor e acusações de insulto aos antepassados irromperam. Mas cada vez mais pessoas ficaram em silêncio. No fundo, concordavam. Dias depois, os militares paquistaneses cercaram a nossa aldeia. Começaram a prender os jovens que tiveram contato com os brasileiros para investigação. Interrogavam, batiam e ameaçavam. O que disseram ao Brasil? Que promessas receberam? Não dissemos nada. O que os brasileiros nos disseram era o nosso segredo. Não era apenas uma conversa, era esperança. Era uma possibilidade. Era um futuro que abraçávamos pela primeira vez. Os agentes do serviço de inteligência paquistanês ameaçaram: sabemos o que estão a planear. Querem fugir para o Brasil. Ficamos furiosos. Isso é fugir? Depois de 30 anos de opressão, de os nossos filhos usarem armas, de vivermos sem escolas nem hospitais, a culpa era nossa? Estávamos a trair por procurar uma saída? Mas não dissemos nada. No momento em que falássemos, seríamos todos presos. O Paquistão nunca nos libertaria, porque para eles éramos recursos, território e objetos de exploração. Então, um dia, chegou uma mensagem secreta. Era da Embaixada do Brasil. Não sabíamos o caminho nem o mensageiro, mas a mensagem era clara: se estiverem prontos, contactem-nos. Estamos à espera. Esta pequena frase foi a nossa salvação. Não desistiram de nós. O Brasil não nos esqueceu. Era possível.
Era possível dar um futuro aos nossos filhos. Os representantes tribais reuniram-se novamente, desta vez em segredo, escondidos do exército paquistanês, reuniram-se numa caverna. À luz de tochas, discutiram em voz baixa: iremos realmente partir? Há outra opção? Independência? Impossível. O Paquistão nunca permitiria. Autonomia? Também não. Pedimos nos últimos 50 anos e nunca fomos ouvidos. O que resta? O silêncio. Então, alguém disse: o Brasil. Ao ouvir essa palavra, todos levantaram a cabeça. O que queríamos não era um país, era segurança. Um lugar onde os nossos filhos pudessem viver sem armas. Onde pudessem ir à escola, ter um hospital, sonhar com o futuro. Se for no Brasil, vamos. Mas o Brasil aceitará? Os brasileiros respeitaram-nos, não exploraram, nem forçaram. Disseram que a escolha era nossa, mas mobilizar um povo inteiro era um êxodo. Um ancião disse: os nossos antepassados também se moveram. Moveram-se para sobreviver, para proteger os filhos. É traição? Não, é sobrevivência. A reunião durou a noite inteira. O apoio e a oposição chocaram-se. Lágrimas e raiva explodiram. A culpa de abandonar a pátria e a responsabilidade de salvar os filhos colidiram. Chegaram a uma conclusão de madrugada: vamos votar, partir ou ficar. Mãos levantadas. A esmagadora maioria votou a favor da partida, especialmente os jovens pais. Quase todos levantaram as mãos. Quem tem filhos sabia que não havia futuro nesta terra. A decisão foi tomada. Escolhemos o Brasil. A partir desse momento, tudo mudou. Deixamos de ser uma força de luta pela independência para sermos migrantes à procura de uma nova vida. As armas eram apenas para defesa, não para ataque. Os preparativos secretos começaram. Contactar a embaixada brasileira, verificar a rota de fuga, garantir os bens, tudo sob o máximo sigilo. Porque se o Paquistão descobrisse, tudo estaria perdido. Mas surgiu um problema. A fronteira paquistanesa estava completamente bloqueada. O Irã estava fechado. O Afeganistão era impossível. A única opção era a fronteira indiana. Mas a Índia era inimiga do Paquistão. Se nos deslocássemos na direção da Índia, o exército paquistanês não ia ficar parado. Seria considerado um ato de traição e reprimido com força. O representante tribal disse: então será guerra. Queremos fugir, mas o Paquistão tentará impedir. Haverá derramamento de sangue. Não há outra forma? Não há. Este é o preço que temos de pagar. Todos se prepararam. Para que os filhos vivessem, os adultos teriam de se sacrificar. Arriscar o presente pelo futuro. Essa era a responsabilidade dos pais. Enviamos a mensagem final à Embaixada do Brasil. Partimos, atravessaremos a fronteira indiana. A resposta chegou. Estamos a negociar com o lado indiano. Por favor, aguardem. Ficamos chocados. O Brasil a negociar com a Índia, por nós, era um problema diplomático, um problema entre países. Usar recursos diplomáticos por um povo como o nosso? Dias depois, chegou a notícia inacreditável. A Índia, com base em motivos humanitários, permitia a passagem temporária. A única condição: desarmar. Choramos. Abriu-se um caminho que parecia impossível abriu-se. O Brasil conseguiu. Usou a diplomacia e a negociação para nos abrir um caminho. Agora, restava a decisão: deixar realmente a terra dos antepassados? Depor as armas? Escolher o Brasil? Respondemos: sim, nós partimos. Embora a decisão de partir estivesse tomada, a partida não foi fácil. Éramos pessoas enraizadas nesta terra há gerações. O túmulo do meu avô estava aqui. A terra onde o meu pai derramou sangue estava aqui. Partir, abandonando tudo, não era fácil. Mas olhar para os filhos endureceu os corações. O meu filho de 10 anos a esconder-se assustado com o bombardeamento. A minha filha de 8 anos a não se surpreender com o som dos tiros. Isso era normal? Era motivo de orgulho os filhos estarem habituados à guerra? Não. Queríamos dar aos nossos filhos uma vida normal. Ir à escola, fazer amigos, sonhar. Uma vida normal assim. Os preparativos para a partida começaram. Os bens eram limitados. Uma mochila por pessoa. Isso era tudo.
As poupanças de toda a vida, as casas, tudo tinha de ser deixado para trás. As mulheres choravam. Este lenço foi dado pela minha sogra. Também tenho de o deixar? Esta manta foi tecida pela minha mãe. Mas não havia alternativa. Não éramos refugiados, mas migrantes. No entanto, a bagagem foi reduzida ao mínimo, porque uma longa jornada nos esperava. Os idosos sofriam mais. Pensei que nasceria e morreria aqui. Como vou explicar aos antepassados? Os jovens consolaram-nos. Ancião, os antepassados entenderão. Movemo-nos para sobreviver, para proteger os filhos. Preferem que os netos morram com uma arma na mão ou que estudem e vivam no Brasil? O que quereriam os antepassados? Os idosos assentiram. Embora não falassem, sabiam que era a última oportunidade. Se não partíssemos desta vez, nunca mais teríamos oportunidade. O exército paquistanês continuava a pressionar. Os postos de controle aumentaram, as patrulhas intensificaram-se. Eles também perceberam que algo estava a mudar. O olhar do povo baluchi tinha mudado. Os agentes do serviço de inteligência chamaram os anciãos da aldeia. O ambiente na aldeia está estranho ultimamente. Está a acontecer alguma coisa? Não, nada. Todos preocupados com a colheita. Não mintam. Que acordo fizeram com os brasileiros? Acordo? Eles já foram embora. Não foram vocês que os expulsaram? Os agentes olharam para a aldeia com desconfiança, mas não encontraram provas, porque tínhamos guardado o segredo. De dia, trabalhávamos como sempre. Só à noite fazíamos preparativos secretos. Foi então que chegou um contacto da Embaixada do Brasil. Precisamos de negociar a alimentação e o itinerário. Por favor, enviem uma delegação. A União Tribal selecionou 5 representantes. O mais cauteloso, o mais sábio, o mais corajoso e 2 jovens que falavam um pouco de inglês. Estes 5 partiram com o destino do nosso povo às costas. Tinham de contactar a Embaixada Brasileira na Índia através de um canal secreto. Disfarçados de comerciantes, embalaram as malas e subiram para um caminhão. Subornaram em cada posto de controle para não levantarem suspeitas. Quando se encontraram com o diplomata brasileiro, a delegação estava a tremer. Aceitar-nos? Hão mesmo? E se recusarem? Será que tudo isto foi um sonho vão? O diplomata brasileiro veio ao nosso encontro, apertou as mãos, recebeu-nos calorosamente, serviu chá e pediu que nos sentássemos à vontade. O nosso representante começou com cautela. Viemos do Baluchistão, queremos ir para o Brasil. O diplomata assentiu. Eu sei, por isso os preparativos estão feitos. Visto simplificado, processo de entrada simplificado, plano de apoio à instalação, tudo já foi coordenado com o nosso governo. Não podíamos acreditar, estavam prontos antes do nosso pedido, o Brasil estava mesmo à nossa espera. O diplomata puxou documentos, mas disse, há alguns pontos a confirmar. Quantas pessoas exatamente? Cerca de 2.500, incluindo idosos e crianças. O itinerário de deslocação, planeamos atravessar a fronteira indiana. O diplomata ponderou, é perigoso, o exército paquistanês tentará impedir. Nós sabemos, mas não há outra forma. Estão armados? Temos armas de uso próprio, mas serão entregues na fronteira indiana. O diplomata assentiu, certo. Vou coordenar novamente com o governo indiano. E mais uma coisa, lembrem-se, vocês não são refugiados, entendem? Ficamos confusos. O que quer dizer? O diplomata disse com firmeza, vocês são imigrantes especiais convidados pela República Federativa do Brasil. Não entrarão como refugiados, mas com o estatuto de imigrantes formais. Demoramos a entender o significado desta frase, não refugiados, mas imigrantes. Não a receber esmolas, mas a ir para o Brasil com o estatuto legítimo. Não porque tivessem pena de nós, mas porque nos reconheciam como seres humanos iguais. Um dos representantes chorou. Por que fazem tanto por nós? Somos um povo que não tem nada. O diplomata sorriu. Não tem nada? Não. São pessoas que suportaram o sofrimento, que protegeram as suas famílias, que tiveram a coragem de escolher o futuro. O Brasil acolhe essas pessoas. Nesse momento, as lágrimas escorreram no local. Pela primeira vez na vida, sentimos-nos respeitados. Não éramos um fardo, éramos uma existência reconhecida como valiosa.
O diplomata continuou a explicar. Após a chegada ao Brasil, receberão apoio à instalação, educação linguística, formação profissional e recursos de habitação. Em especial, as crianças serão matriculadas imediatamente. A educação escolar é um direito. Todas as crianças têm direito a aprender. Os nossos filhos a ir à escola. Só de imaginar, o peito inchava. A segurar lápis, não armas. A ler livros, não a montar bombas. A correr no recreio, não num campo de batalha. A delegação assinou os documentos. Mãos trêmulas, mas com vontade firme, escreveram os seus nomes. Esta assinatura mudaria o destino de todo o nosso povo. O diplomata deu a última instrução. A segurança é a prioridade. Não se esforcem demasiado. Se houver perigo, parem imediatamente e contactem-nos. E lembrem-se, não estão sozinhos. O Brasil está conosco. Ao voltarem para a aldeia, a delegação relatou tudo. A promessa do governo brasileiro, o conteúdo do apoio, os preparativos. Os aldeões vibraram. É mesmo possível. Podemos mesmo ter uma nova vida. Mas restava um problema. Como fugir do Paquistão? 2.500 pessoas, se movessem de uma só vez, seriam descobertas imediatamente. A repressão militar seria certa. A União Tribal elaborou um plano de batalha. Deslocação dispersa, família por família, em momentos diferentes, por rotas diferentes. O ponto de encontro era um vale a 30 quilômetros da fronteira indiana. A Força Armada ficaria na retaguarda, mulheres e crianças iriam primeiro. Se o exército paquistanês descobrisse, ganhariam tempo até que a última pessoa atravessasse a fronteira. Na noite anterior à partida, a aldeia reuniu-se para a última oração. Pediram perdão aos antepassados, despediram-se da terra. Um ancião encostou a testa ao chão e disse: "Partimos não porque não a amamos, mas porque amamos mais os nossos filhos." A deslocação começou. As primeiras famílias partiram. Mochilas às costas, de mãos dadas com os filhos, saíram da aldeia em silêncio. Não olharam para trás, pois se olhassem, quereriam ficar. Quando o último grupo saiu, as casas vazias, as luzes apagadas, uma aldeia no Baluchistão desapareceu da história. Mas não era um fim, era um novo começo. O caminho para a fronteira era traiçoeiro. Atravessaram montanhas, passaram por desertos, as crianças choravam, os idosos cansavam-se, mas ninguém parava. Porque sabíamos que do outro lado da fronteira, o Brasil esperava. Chegaram ao ponto de encontro na noite do terceiro dia. O vale a 30 quilômetros da fronteira indiana. As pessoas reuniram-se gradualmente. As famílias reencontraram-se. Os amigos abraçaram-se. A contagem confirmou: 2.473 pessoas. Todos tinham chegado. Explodiram gritos de alegria. Ninguém se perdeu, ninguém foi capturado. Todos chegaram, foi um milagre. O representante tribal colocou-se à frente. "Conseguimos, camaradas, mas o verdadeiro desafio começa agora. Temos de atravessar aquela fronteira." Todos olharam para a fronteira. Viu-se arame farpado e postos de controle. As patrulhas da guarda fronteiriça paquistanesa estavam ativas. Tínhamos de evitá-los e entrar na Índia. "Deponham as armas." Quando esta ordem foi dada, houve um silêncio. A arma que nos acompanhava há 30 anos. Não era apenas desarmar. Um guerreiro disse: "Esta arma era do meu pai. O meu pai usou-a para lutar contra o exército paquistanês e morreu." O representante tribal assentiu: "Eu sei, mas agora não precisamos de nos proteger com armas. A lei, o sistema, o país, proteger-nos-ão. Confiamos no Brasil. São pessoas que cumprem as suas promessas." Um por um, começaram a depor as armas. Há 47 espingardas, pistolas. As mãos que as largavam tremiam. Quando o último guerreiro depôs a arma, alguns começaram a chorar. Não de tristeza, mas de alívio. Agora, os nossos filhos não precisavam de pegar em armas. Antes da meia-noite, chegou a mensagem da Embaixada do Brasil. A fronteira indiana está aberta. Preparativos concluídos. Podem passar nas próximas 24 horas a partir das 6 da manhã. Fizemos fila.
Idosos e crianças à frente, jovens atrás. Os feridos levados em macas improvisadas. O movimento começou. Ao longe, ouviu-se o som de veículos. Era o exército paquistanês. Rápido, mexam-se. Corremos para a fronteira. Um som de megafone veio da retaguarda. Parem imediatamente. Esta é uma zona fronteiriça. Atravessar sem autorização será alvo de tiro. Não paramos. Continuamos a andar. Disparos de aviso ressoaram. Tiros para o céu. As crianças gritaram. As mulheres abraçaram os filhos, mas ninguém olhou para trás. O exército paquistanês aproximou-se. Último aviso. Se não voltarem, haverá repressão forçada. O representante tribal virou-se e gritou: somos civis em busca de passagem humanitária. Civis? Que piada! Vocês são cidadãos paquistaneses. Nunca fomos tratados como cidadãos. Temos o direito de partir livremente. O comandante militar levantou o rifle. A tensão atingiu o pico. Se isto continuasse, haveria derramamento de sangue. Estávamos desarmados, mas eles estavam armados. Foi então que carros apareceram na fronteira indiana. Era o exército indiano. O portão do posto fronteiriço abriu-se. Os soldados fizeram fila. O oficial indiano gritou pelo megafone: a passagem de civis do Baluchistão está autorizada. Forças paquistanesas respeitem o direito internacional. O comandante paquistanês ficou confuso. Isto é interferência nos assuntos internos. Isto é uma medida humanitária. A ameaça contra civis desarmados será reportada à comunidade internacional. O exército paquistanês hesitou. Não podiam abrir fogo contra civis em confronto com o exército indiano. Isso certamente atrairia a condenação internacional. Aproveitamos a oportunidade e avançamos. 1 passo, 2 passos. Atravessamos o arame farpado. Passamos pelo posto. Finalmente, ultrapassamos a linha de fronteira. Da terra paquistanesa para a terra indiana, explodiram gritos de alegria. Choros, abraços. Conseguimos. O exército indiano ofereceu água e comida. Bem-vindos. Estão seguros agora. Está tudo bem. O oficial indiano aproximou-se. Recebemos contato da Embaixada do Brasil. Vamos escoltá-los em segurança até Nova Delhi. Agradeçam ao Brasil. Nós só cumprimos o que nos foi pedido. S. Boto, os ônibus esperavam. Veículos preparados pelo governo indiano. O Brasil pagou os custos. Entramos nos ônibus. Assentos macios, ar-condicionado. O meu filho perguntou: pai, vamos mesmo para o Brasil? Sim, vamos mesmo para o Brasil. Como é lá? O pai também não sabe bem, mas sei uma coisa. Lá não vou precisar de arma. O meu filho sorriu. 2 dias depois, chegamos a Nova Delhi. Funcionários da Embaixada do Brasil vieram ao nosso encontro. Havia intérpretes e uma equipa médica. Exames de saúde começaram. Os doentes, os feridos, as crianças desnutridas, todos receberam tratamento. O pessoal médico brasileiro disse: está tudo bem, vão recuperar. No Brasil serão tratados com o Sistema Único de Saúde, SUS. Iriam saber mais tarde quão grande era esse sistema. Dias de espera. Preencher documentos, emitir vistos. Certa noite, um funcionário da embaixada reuniu-nos. Partimos amanhã de Nova Delhi para o Aeroporto Internacional de Viracopos, Campinas. O voo será de cerca de 14 a 15 horas. Avião. A maioria de nós nunca tinha andado de avião. Na manhã da partida, fomos para o Aeroporto Internacional Indira Gandhi. No portão de embarque, paramos. Vimos o avião. As asas gigantes, o símbolo do Cruzeiro do Sul na cauda. Alguém sussurrou: aquele é o avião que nos leva para o Brasil. Era um voo charter. Entramos. As hospedeiras sorriram. Bem-vindos a bordo. Os motores aceleraram. O avião começou a mover-se. A pista, a corrida. Num instante, os corpos levantaram-se. Voamos. A terra lá fora afastava-se. As crianças gritaram. Nuvens. Os adultos choraram. Saímos mesmo. Não era um sonho. O anúncio na aeronave soou. Estimados passageiros, chegaremos a Campinas, Brasil, daqui a aproximadamente 15 horas. Desejamos-os uma boa viagem. 15 horas. Depois desse tempo, pisaríamos a terra brasileira.
Olhando pela janela, pensei, isto não é uma fuga, isto não é exílio, é uma escolha. O país que escolhemos, o Brasil. O avião aterrou, no momento em que as rodas tocaram o chão e romperam aplausos. Batemos palmas para nós próprios. O alívio de termos conseguido, a alegria de termos sobrevivido. Saímos do salão de imigração. Havia pessoas à espera, funcionários do governo brasileiro, membros de grupos de apoio, intérpretes e uma faixa. Bem-vindos, amigos do Baluchistão, escrito em português, inglês e baluche. Um funcionário do governo cumprimentou-nos, bem-vindos, cansados da longa jornada. A partir de agora, o Brasil está convosco. Os ônibus esperavam. Íamos para um centro de acolhimento temporário no interior de São Paulo. Olhando pela janela, a autoestrada, as luzes, as estradas limpas, os carros organizados. Isto é mesmo real? Perguntou uma criança. Pai, aqui não tem guerra? Não tem. É um lugar seguro. O meu filho sorriu. Chegamos ao centro de acolhimento. Edifícios limpos, quartos organizados, casas de banho com água quente. O refeitório tinha comida pronta. O funcionário explicou. Vão viver aqui por cerca de 1 mês. Durante este período, terão aulas de português, adaptação cultural e legal. E depois de 1 mês, serão distribuídos para as vossas residências. O governo providenciará habitação social e poderão ter formação profissional. E a educação das crianças. Serão matriculadas imediatamente. Há aulas especiais de português. No Brasil, o ensino obrigatório é um direito. Todas as crianças têm direito a aprender. Os pais choraram. Os nossos filhos iam para a escola. Iam mesmo para a escola. Na primeira noite, reunimos-nos. Lugar estranho, quarto estranho, mas a preocupação era calma. O representante tribal disse, conseguimos. Sobrevivemos. Fugimos. Chegamos. Explodiram aplausos. Mas agora era o verdadeiro começo. Tínhamos de viver como novos brasileiros. No dia seguinte começaram as aulas. Português, cultura, leis, 8 horas por dia. Estávamos cansados, mas ninguém reclamou. As crianças aprenderam mais rápido. Ouve-se a cantar músicas brasileiras. Um dia, houve uma aula de história brasileira. Falou-se da história do Brasil, da ditadura à democracia, da luta por um país justo. Ficamos chocados. O Brasil também passou por uma história difícil. Sim, a luta por direitos, a desigualdade social, a pobreza nas favelas. Mas o Brasil não desistiu. Construiu a democracia, desenvolveu a economia e procura a justiça social. Vimos a esperança. O Brasil também foi isolado e passou por momentos difíceis, como nós. Mas eles levantaram-se. Então nós também podemos, passado 1 mês, distribuíram as residências. Recebemos as chaves. A chave da nossa casa. No Paquistão, até as casas construídas eram roubadas. O Brasil deu-nos casas. No dia da mudança, os vizinhos vieram cumprimentar-nos. Bem-vindos, que bom ter-vos como vizinhos. Trouxeram frutas e artigos de uso diário. Uma senhora disse, nós também viemos de longe ou do interior. O Brasil é uma sociedade de imigrantes. Cuidamos uns dos outros. Entendemos a mente aberta do povo brasileiro. As crianças foram para a escola. Uniforme, mochila. O meu filho voltou do primeiro dia e disse, pai, a escola é divertida. Joguei bola com os amigos. Não há som de tiros. O pai chorou. Para o filho, a escola sem tiros era uma novidade. Os adultos tiveram formação profissional. Soldadura, carpintaria, culinária, cuidados de saúde. O governo pagou. Houve até um subsídio de subsistência durante o treinamento. Um homem disse, durante 30 anos só peguei em armas, agora pego em ferramentas. Esta é a vida normal. Passaram-se alguns meses. As mudanças eram visíveis. Conversávamos em português, arranjávamos trabalho, participávamos nas reuniões de paz. Um dia, o governo paquistanês fez uma declaração. Chamou a nossa fuga de ilegal e acusou o Brasil de violar o direito internacional. Mas a comunidade internacional não ficou do lado do Paquistão. O Brasil respondeu calmamente.
A República Federativa do Brasil agiu com base em motivos humanitários e valores universais. Apenas respeitou a escolha do povo baluche. Ao ouvir essa declaração, choramos. O Brasil manteve-se firme a proteger-nos. A União Tribal reuniu-se. O que podíamos dar ao Brasil? Um ancião disse: lealdade. Podemos ser leais a este país e divulgar a nossa história. Contar ao mundo que país é o Brasil. Os jovens assentiram. Se for preciso, lutaremos para defender o Brasil, porque o Brasil nos deu segurança. Decidimos tornar-nos brasileiros, manter a identidade baluche, mas viver como brasileiros. Os pedidos de naturalização começaram. Preencher formulários, testes, entrevistas, compreender a história brasileira, o significado da bandeira verde e amarela, cantar o hino nacional. Chegou o dia do bilhete de identidade. Tornámo-nos oficialmente cidadãos brasileiros. Segurando a bandeira, juramos lealdade. As lágrimas escorreram, tínhamos um país. Naquela noite, houve uma festa. A bandeira brasileira e a bandeira baluche lado a lado. O representante tribal propôs um brinde pelo Brasil. Todos gritaram pelo Brasil. O nosso êxodo acabou, deixamos o Paquistão, o nosso Egito e chegamos ao Brasil, a nossa terra prometida. Passou-se um ano desde que nos tornamos cidadãos brasileiros. Muita coisa mudou. Agora falamos português com um sotaque, comemos feijoada e assistimos a notícias brasileiras. Mas uma coisa não mudou: o sentimento de gratidão. Acordamos todas as manhãs a pensar em quão preciosa é uma manhã sem tiros. As crianças agora são indistinguíveis das crianças brasileiras. Falam português fluentemente, ouvem música popular brasileira e vão a lanchonetes com os amigos. Os adultos encontraram trabalho em obras, fábricas, restaurantes, hospitais. Um homem disse: no Paquistão, por mais que trabalhássemos, éramos roubados. Aqui, recebemos o que trabalhamos. É justo. No dia de pagamento, reunimos-nos. Guardamos uma parte e enviamos outra para os que ficaram no Baluchistão. E o mais importante, expressamos a nossa gratidão ao Brasil. Formamos um grupo de voluntários. Aos fins de semana, vamos limpar praias, ajudar idosos isolados. Os brasileiros perguntam: trabalham tanto? Por que ajudam? Não é ajudar, é retribuir o que recebemos. Recebemos vida, recebemos futuro. Um dia, a imprensa brasileira veio entrevistar-nos. Reportaram a nossa história com o título A História dos Novos Brasileiros. Falamos honestamente. No início, rimos dos engenheiros brasileiros. Agora percebemos que estávamos errados. O Brasil é um país forte, não pela força militar, mas pela humanidade e democracia. O repórter perguntou, especificamente: os EUA ignoraram-nos. A China só olhou para os benefícios. A Europa fechou as portas. Só o Brasil foi diferente. Não exigiu condições, não calculou benefícios, apenas olhou para as pessoas. Foi por isso que escolheram o Brasil? Não. Foi o Brasil que nos escolheu. Disse-nos que pessoas como nós também têm valor, um país que tem a dignidade de ser respeitado. Isso é o Brasil. Após a transmissão da entrevista, os brasileiros deixaram comentários online. Força Baluchistão, bem-vindos à família brasileira. O Brasil é o número 1. Choramos, fomos verdadeiramente aceites. Meses depois, o Palácio do Planalto convidou a delegação. Vestidos com fatos emprestados, fomos ao palácio. O presidente veio apertar as nossas mãos. Obrigado por se tornarem parte do Brasil. Ficamos confusos. Fomos nós que recebemos o favor. Éramos nós que devíamos agradecer. O presidente disse: vocês fizeram uma escolha difícil. Não é fácil deixar a pátria. Foi possível porque confiaram no Brasil. Não trairemos essa confiança. Porque o Brasil também se reergueu depois de muitas tempestades. Nós entendemos, choramos. A mais alta liderança do país a tratar-nos como iguais. Isso é democracia. Isso é o Brasil. Ao sair do palácio, pensei. Há um ano éramos fugitivos perseguidos. Agora apertamos as mãos do presidente do Brasil. Que é isto senão um milagre? É por isso que escrevemos esta carta. Uma carta ao povo brasileiro. Inicialmente rimos dos engenheiros brasileiros. Agora sabemos que era coragem. Usar tecnologia
não armas. Usar respeito, não ameaças. Ao contactar a embaixada, duvidamos. Agora, sabemos que o Brasil não impôs condições. Ao atravessar a fronteira, tememos. Agora, sabemos o poder da diplomacia brasileira. Ao chegar ao Brasil, ficamos espantados. Deram-nos habitação social, deram-nos direitos, deram-nos respeito. Um ano depois, temos a certeza. Escolher o Brasil foi a melhor decisão na história do nosso povo. Perguntam-nos o que precisamos. Respondemos que já recebemos tudo: segurança, respeito, futuro. Agora é a nossa vez. A hora de proteger o Brasil. Os nossos filhos perguntam: pai, somos brasileiros ou baluches? Respondemos: somos baluches de coração e brasileiros pela história. Estimado povo brasileiro, no início não vos conhecíamos. Apenas sabíamos que era um país vasto que enfrentava os seus próprios desafios. Agora sabemos, foi porque vivenciaram a injustiça que conhecem o valor da solidariedade. Foi porque vivenciaram as desigualdades que conhecem o significado da partilha. É por isso que nos aceitaram, como pessoas que partilharam a mesma dor, como pessoas que abraçam a mesma esperança. Nunca esqueceremos esta graça. Ensinaremos os nossos filhos, transmitiremos aos nossos netos. O Brasil salvou-nos. O Brasil deu-nos um futuro. E dissemos ao mundo: a força não é o número de armas, mas a amplitude do coração. O Brasil provou isso. Obrigado, Brasil. Amamos-te, Brasil. O país que escolhemos. O país que nos escolheu. Viva o Brasil. Esta é a carta sincera da delegação do povo baluche ao povo brasileiro. Neste momento, algures no mundo, há alguém a experimentar a sinceridade do Brasil. Não pela força, mas pelo respeito. Não por condições, mas por confiança. Um país que caminha com o mundo. Esse é o nosso Brasil. O que acham? Se o vosso coração também se sentiu aquecido, por favor, subscrevam e deixem um Força Brasil na seção de comentários. Cada espectador é um protagonista que cria este país conosco. Obrigado a todos.